Fala pessoal, tudo bem? Este é o Bercana Resume, aquela série de conteúdos que pretende descomplicar temas importantes do mercado e que afetam a sua vida. Estamos na parte 2 das tratativas sobre a medida provisória, que vai alterar as subvenções de ICMS, que já tratamos em um primeiro vídeo, e agora sobre as novas alterações do mecanismo de juros sobre capital próprio, a JCP. Sempre bom lembrar, o governo tenta endereçar essas pautas ainda em 2023 para que sejam aprovadas no Congresso Nacional a fim de conseguir vigorar tais medidas em 2024 e obter a arrecadação com elas de cerca de 45 bilhões. 35 bilhões relativas à questão do ICMS e 10 bilhões, pelo menos segundo as contas do governo, com o juros sobre capital próprio. Bom, falávamos sobre a articulação política do primeiro vídeo para que essas medidas sejam aprovadas ainda nessas 2 semanas que restam de atividade parlamentar. O governo tem se articulado em 3 frentes. Primeiro, com a reestruturação da FUNASA, com os partidos de centro, a FUNASA, aquela fundação ligada ao Ministério da Saúde. Em segundo momento, com a criação de secretarias ou subsecretarias da Caixa Econômica Federal, também para acoplar ou para endereçar novos membros do Centrão, para que eles consigam fazer uma votação mais expressiva dessa medida provisória nesses próximos dias. E, em terceiro lugar, com a liberação das emendas parlamentares. Então, politicamente, o governo tem se articulado dessa forma para conseguir a aprovação dessas medidas. Bom, economicamente, a coisa pode ser um pouco diferente, porque embora o governo se planeje para arrecadar cerca de 10 bilhões de reais anuais apenas com a modificação do juros sobre capital próprio, o mercado fala em valores muito mais baixos. E esses valores mais baixos podem estar por trás das razões que levaram a setores historicamente beneficiados com o mecanismo de juros sobre capital próprio, como os bancos, a não sofrerem tanto no mercado financeiro nos últimos dias. Bom, para entender melhor o que a JCP significa e por que alguns setores tradicionalmente beneficiados não passaram tantas dificuldades nos últimos dias com o avanço das tratativas em torno desta MP, a gente convoca de novo o Carlos Eduardo para tratar com especificidade sobre o tema. Carlos, a palavra está com você. Olá, bom dia. Embora semelhantes em termos econômico-financeiros aos dividendos, o juros sobre capital próprio, JCP, tem uma lógica própria, que é remunerar o capital próprio da companhia, no caso, o seu patrimônio líquido, como se fosse um empréstimo. Por causa disso, o JCP pode ser considerado uma despesa financeira para fins fiscais, o que permite que diminua o lucro tributável das companhias e, como consequência, a arrecadação de tributos em nível federal. Talvez um exemplo, novamente, com números hipotéticos, ajude. Imaginando uma companhia que tenha resultado tributável de R$ 30 frente a um patrimônio líquido de R$ 100 e que decida remunerar R$ 10 em juros sobre capital próprio, sua base de impostos pode ser, grosso modo, 20 e não 30 reais. Como é sabido, o governo tem tentado, no decorrer do último ano, extinguir ou ao menos diminuir sensivelmente o emprego do JCP. E nesse contexto, cabe visitar quais setores de atividade mais fazem uso desse mecanismo. Desfrutam, no geral, de alguns denominadores comuns: indústrias mais maduras, com menos oportunidades de reinvestimento de lucros, portanto, pagando maior fatia dos resultados na forma de proventes, e uma dinâmica patrimonial melhor, ou seja, um patrimônio líquido robusto. Exemplos incluem o setor de telecom, novamente, a indústria de consumo e também instituições financeiras, sobretudo grandes bancos. No exemplo ao lado, começando por telecomunicações, vemos a líder nacional, Telefônica Brasil, com um resultado antes de impostos de 4,8 bilhões de reais, o que demandaria pagamento de tributos na ordem de 1,6 bilhão de reais. Usando o juros sobre capital próprio, a companhia consegue diminuir essa conta em 700 milhões de reais ao ano, fazendo com que sua alíquota efetiva
caia 15 pontos percentuais a aproximadamente 19%. Talvez o exemplo mais gritante seja a cervejaria Ambev, que usa o JCP a ponto de originar créditos tributários, quando na verdade deveria haver o pagamento de impostos. Isso, no caso, conversa com o fato de o patrimônio líquido da cervejaria ser muito grande, em parte devido aos enormes ágios de fusões e aquisições do passado. Indo para os bancos, que costumam ser mais pesadamente tributados no país, com uma alíquota estatutária próxima a 46%, fica também evidente a relevância do dispositivo. Tomando o Itaú Unibanco como referência, no último ano o resultado antes de impostos ficou em 37,5 bilhões de reais, fazendo com que impostos a pagar fossem de 17,1 bilhões de reais. Empregando um benefício que somou 4,5 bilhões de reais, o banco conseguiu diminuir o seu patamar efetivo de impostos de 46% para 34%. Em um de seus principais competidores, o Bradesco, a dinâmica foi mais favorável para o banco, que conseguiu, apenas com essa manobra, pagar 26% de alíquota. Nos últimos meses, o debate tomou um curso em que representantes financeiros diziam que a extinção do juros sobre capital próprio em bancos encareceria o crédito no país, o que é indesejável em um governo que pretende ver crescimento. A partir desse momento, se começou a negociar brechas e concessões diversas que, primeiro, praticamente tiraram os bancos do rol de companhias expostas a essa mudança e, depois da intervenção de outros lobbies empresariais nas últimas semanas, mais indústrias parecem hoje ver um risco menor que o juros sobre capital próprio chegue ao fim. Evidencia bem isso que no início do ano o governo pretendia arrecadar 10 bilhões de reais a mais com o término do JCP e hoje, mantendo quase nada do que pretendia inicialmente, a arrecadação incremental não chega a 1 bilhão de reais. Dentro da MP 1185/23, a única coisa que o governo petista pretende mudar no dispositivo JCP, como é hoje, são ajustes pontuais no patrimônio líquido das companhias, como outros resultados abrangentes e algumas reservas, outros pormenores técnicos, para que, nas palavras do governo, não se infle em excesso a situação patrimonial. No entanto, embora ninguém saiba o que pode vir à tona nos próximos anos, hoje o entendimento parece ser que o pagamento incremental de impostos referente ao juros sobre capital próprio será pequeno, mesmo nas indústrias selecionadas. Com isso, chegamos ao final do segundo vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.